Bom, meu nome é Brenda de Lima Pires e essa vai ser a minha TP de Laboratório de Comportamento Organizacional. Bom, o meu case, a minha situação problema escolhida, foi a falta de empatia das pessoas dentro da organização. O meu treinamento será voltado para gestores, líderes e principalmente chefes de organizações, os quais vão compor o meu público-alvo, o qual será direcionado ao meu treinamento. Quais são os fatores impactados na organização em decorrência do problema escolhido? Bom, em um primeiro momento, podemos citar como um dos fatores a infelicidade dos funcionários. Porque, de acordo com o relatório de Empathy Monitor 2017, a empatia tem impacto direto na produtividade, lealdade, engajamento e felicidade dos funcionários. De acordo com o mesmo, 77% dos trabalhadores estariam dispostos a trabalhar mais horas para um local mais empático. Então, claro, quando a gente tem uma infelicidade dos funcionários, obviamente a gente vai ter uma falta de sintonia das equipes, gerando assim uma falta de motivação, porque quando a gente tem um ambiente empático, obviamente não vamos ter motivação para trabalhar, para colocar as metas, para focar na equipe, para focar nos objetivos, causando assim também uma maior rotatividade dos funcionários. O que para a empresa é muito ruim, pois quando a gente tem uma alta entrada e saída de funcionários, a gente vai ter muita dificuldade em alcançar os objetivos e as metas, porque a gente vai demandar mais tempo treinando, ensinando os funcionários novos. Agora, relacionando com os conteúdos que foram vistos na semana 1 e 2, podemos relacionar o meu case com o behaviorismo. Bom, primeiro vamos destrinchar a palavra behaviorismo. Ela vem do inglês behavior, que significa comportamento, adjunto do sufixo ismo, do latim, que significa fenômeno. Basicamente, é uma ciência que estuda o fenômeno do comportamento dos seres vivos, onde o seu principal objetivo é analisar os comportamentos objetivos, ou seja, aqueles que podem ser observados. Bom, quando a gente tem empatia, a gente vai ter um determinado comportamento, vai manifestar um determinado comportamento, assim como quando não temos empatia. Para exemplificar melhor, vamos usar o exemplo do experimento de Stanley Milgram na Universidade de Yale, na década de 60. Bom, ele reuniu uma pequena parcela dos seus alunos em duplas, onde um seria o professor e outro seria o aluno. O professor aplicaria questões e a cada resposta errada do aluno, ele tomaria um choque, que aumentaria gradativamente. Notou-se, com o fim do experimento, que apenas uma pequena parcela dos professores parou com o experimento ou perguntou para o aluno se estava tudo bem. A grande maioria apenas seguiu o comportamento controlado por regras, apenas seguiu a regra, não tendo praticado a empatia, não se colocando no lugar da pessoa que estava sentada ali. Como o comportamento organizacional se relaciona com os objetivos organizacionais? Bom, para responder a essa pergunta, primeiro precisamos entender o que é comportamento organizacional. Comportamento organizacional é um estudo sistemático e aplicação do conhecimento sobre como as pessoas agem dentro da organização, seja como indivíduos ou em grupos. Existem 3 determinantes do comportamento das organizações, que são elas, indivíduos, grupos e estrutura. Mas afinal, como que esse comportamento se relaciona com o objetivo organizacional? Através das metas do comportamento organizacional, que são elas: descrever a forma como o indivíduo se comporta, compreender por que se comporta de determinada maneira, prever o comportamento futuro de indivíduos ou grupos e controlar e promover atividades que atendem às necessidades do indivíduo e da organização. Assim, através dessas metas, a organização consegue atingir os seus objetivos.
Bom, a gente viu durante as semanas as questões sobre competência e motivação. Para falar de motivação, a gente pode citar uma das teorias mais antigas e importantes, que é a teoria das necessidades de Maslow, onde ela afirma que há 5 necessidades existentes no ser humano e que seriam atendidas de forma gradativa e assim garantiriam a motivação dos indivíduos. Bom, nessas 5 necessidades, elas são hierárquicas, começando pelas necessidades fisiológicas, que são elas de fome, de sede, de ar, de comida, de água, são basicamente as necessidades corporais. Quando a gente sana essas necessidades, a gente passa por uma necessidade de segurança, que inclui segurança e proteção contra dados físicos e mentais. Um exemplo, eu tenho uma organização onde os indivíduos recebem o salário corretamente todo mês, sem atraso. Eu tenho essa segurança do meu salário. Obviamente, vou desempenhar uma motivação maior em continuar trabalhando. Ao contrário também, se eu não recebo o meu salário, se o meu salário cai atrasado, eu não tenho essa segurança, então eu não consigo suprir essa necessidade. Continuando, depois de suprir dessas duas necessidades, vem as necessidades sociais. Inclui afetos, pertencimentos a grupos, aceitação e amizade. Se eu estou numa empresa, eu preciso ter essas necessidades sociais supridas. Eu preciso ter essa necessidade de ser aceito em grupos. Aí que entra o meu case, que é a empatia. Quando eu tenho uma falta de empatia, as pessoas não vão se reunir, porque não vão ter esse conhecimento, esse pertencimento a grupos. Depois vem a necessidade de estima, que é o status, reconhecimento, atenção. Quando eu tenho empatia, eu reconheço um talento de uma pessoa, eu elogio ela. Essa pessoa vai estar sanando essa necessidade de estima. E por último, vem a necessidade de autorrealização, que é a necessidade de sucesso pessoal e concentração do próprio potencial. Depois que eu sanei todas as últimas abaixos, eu tenho essa necessidade. Outro conteúdo bem importante que a gente viu também foi a questão da competência. A competência, para alguns autores, é basicamente a soma da sigla CHA, onde o C significa o conhecimento, é o saber, eu ter esse conhecimento sobre algo, a habilidade é saber fazer e a atitude é querer fazer, porque não adianta nada eu ter um conhecimento, uma habilidade sobre algo e não desenvolver essa atitude de fazer. Por isso que eu preciso motivar os meus indivíduos na organização a ter essa atitude, a querer desenvolver esse conhecimento e essa habilidade. Quais são os aspectos motivacionais e desmotivacionais que atuam sobre as organizações? Bom, para responder essa pergunta, a gente pode citar o exemplo da teoria dos 2 fatores de Heisenberg, onde a gente tem os fatores motivacionais, que são crescimento, desenvolvimento, responsabilidade, reconhecimento e realização, que são fatores que satisfazem as necessidades internas e que levam as pessoas a agirem motivadas, que levam as pessoas a se motivarem. Por isso que elas são chamadas de satisfacentes. A presença dessas produz motivação, enquanto a sua ausência não. Também são chamadas de intrínsecas. Já os fatores higiênicos são salário, segurança, relações interpessoais, condições do ambiente de trabalho, política da organização. A ausência desses fatores desmotiva. Já a presença não é um fator sempre motivador. Por exemplo, o salário. Nem sempre o salário produz uma motivação. Não faz com que o indivíduo venha agir de forma diferente, mas faz com que satisfaça as suas necessidades. Logo, quando eu não tenho esse fator salário, eu vou causar uma insatisfação. Por isso que eles também são chamados de fatores insatisfacientes, extrínsecos ou ambientais. Quais são as possíveis contribuições da motivação para o desempenho do trabalho? Bom, quando eu tenho motivação, eu vou gerar uma felicidade dos funcionários em bater as metas e os objetivos, aumentando assim a produtividade, melhorando o clima organizacional e tendo assim mais resultados para a organização. Vamos ver agora a diferença entre grupos e equipes.
Um grupo é quando dois ou mais indivíduos são classificados pela organização ou por necessidades sociais, não tendo necessariamente um objetivo em comum. Já uma equipe é um conjunto de pessoas conectadas para alcançar o mesmo objetivo em comum. As pessoas se unem em um esforço coordenado. Um ajuda o outro e a responsabilidade é de todos. A gente vai ver mais para frente que uma equipe bem-sucedida, ela precisa aprender a desenvolver a empatia entre os membros da equipe. Quais são os aspectos importantes de uma equipe bem-sucedida? Bom, de acordo com o livro Habilidades para uma Carreira de Sucesso na Engenharia, de Charles Alexandre e James Watson, uma equipe bem-sucedida é um grupo unificado de indivíduos com talentos especiais e únicos que trabalham juntos para alcançar um objetivo em comum. Uma equipe bem-sucedida apresenta as seguintes características: objetivos claros, boa comunicação, confiança e receptividade a novas ideias, uma forte liderança e papéis apropriados para cada membro, cooperação e habilidade de lidar com conflitos, habilidade de equilibrar inovação, qualidade e custo e, obviamente, aprender a desenvolver a empatia entre os membros da equipe. Para finalizar a ATP, vamos falar sobre liderança. O que é liderança? Liderança é a capacidade de influenciar pessoas ou grupos a alcançarem seus objetivos. Um bom líder deve criar visão, influenciar, motivar, inspirar, orientar e mover mudanças. E, é claro, desenvolver empatia entre seus liderados. Existe diferença entre um líder e um gestor? A resposta é sim. Um líder influencia e apoia as pessoas a alcançarem seus objetivos definidos. Ele motiva, desenvolve, canaliza e enriquece. Já o gestor, ele tem uma função em que se tem a seu cargo um grupo de colaboradores. Ele planeja, organiza e controla. Há pessoas que podem ser gestoras e líderes ao mesmo tempo. Nem sempre um bom gestor exerce o papel de um bom líder. Tipos de liderança, teorias da liderança. A gente tem 3 teorias principais. Teoria dos traços, baseia-se na afirmação que o indivíduo já nasce com alguns traços de liderança, não sendo possível adquirir esses traços. Basicamente, você nasceu com um traço de liderança, você vai ser um líder. Se você não nasceu, não tem como adquirir. Já em contrapartida, temos a teoria comportamental, onde os comportamentos e habilidades podem ser aprendidas e modificadas. Existem 3 habilidades mais exigidas: habilidades técnicas, humanas e conceituais. E a teoria contingencial ou situacional. Não existe um único estilo ou característica de liderança. Um líder pode ser muito eficaz em um determinado contexto e ser totalmente ineficaz em outro. Como desenvolver a capacidade de liderança? Bom, para ser um bom líder e desenvolver essa capacidade, o líder deve manter uma boa comunicação com a equipe, transmitir segurança para a equipe, estimular a autonomia da equipe, assumir os riscos, as responsabilidades e as culpas, motivar e passar confiança e, é claro, desenvolver empatia. Estilos de liderança e suas influências sobre o comportamento humano. Nós temos 3 tipos de liderança. Liderança autocrática, onde eles centralizam em si mesmos o poder e a tomada de decisões. Os líderes exercem toda a autoridade e assumem completa responsabilidade por seus atos. A liderança autocrática é tipicamente negativa, baseada em ameaças e punições. Temos a liderança consultiva, abordam um ou mais funcionários e pedem a eles que apresentem suas contribuições antes de tomarem suas decisões. Esses líderes podem, dessa forma, escolher utilizar ou ignorar as informações e os conselhos recebidos. E a liderança participativa, onde eles descentralizam a autoridade. As decisões participativas não são unilaterais, ao contrário do que ocorre na liderança autocrática, pois eles utilizam as contribuições e a participação dos seus seguidores. O líder e o grupo agem de uma forma social